E no Palmeiras, como é que tá isso, Lelê? Bom, o Palmeiras, claro, vai comemorar ainda a vitória, né? Uma vitória importante, vinda depois de muito tempo no Brasileirão. E numa semana importante, né, de 2 jogos de Libertadores, então o jogo, ele teve componentes. Eu acho que a gente tem que ir além dos fatos que acontecem no campo, né? A fase do Palmeiras não era boa, a rivalidade é muito grande, né? O Palmeiras faz 1-0, né, com aquele... Faz o gol, o cara tá quase 1 metro em condição legal, aí o juiz anula o gol, e aí depois vai pro VAR, 5 minutos pra... Então ficou aquela angústia no estádio e o clima foi ficando, né, aquele clima de animosidade. Teve um lance lá que a torcida começou a gritar vergonha, o estádio inteiro, não tô justificando, tá? Então o clima no Allianz ontem era um clima hostil, tava um clima hostil, tava um clima de tensão, e o Luciano faz o gol, empata, provoca, aumenta isso. Então pode não ter tido... para quem estava em casa, realmente, mas a atmosfera do Allianz Parque ontem foi algo diferente, foi algo estranho, e passou para os jogadores, não tem como. Então o Luciano faz o gol, provoca, o Gandula vai lá, rebate, aí o Palmeiras faz o gol no último lance, é óbvio que o Gandula vai provocar, então não teve mas as pontos, provocações, assim. Elas existem. Mas não. Isso justifica a gente sair na mão? Não, mas Ivan, mas nada justifica sair na mão. Pô. Só que, mas então... É isso que eu tô combatendo. Qualquer briga que a gente vai ter nesses o futebol, não justifica. As provocações não podem acabar no futebol. O que eu acho que o Luciano fez não é provocação, tá? Já vou de cara falar. Pra mim é falta de respeito. O que ele fez em Itaquera e o que ele fez no Allianz Parque, pra mim é falta de respeito. Isso não é provocação. Você não tem que mexer no que é dos outros. Entendeu? Se ele quer provocar de uma outra forma, ok. Futebol precisa de provocação. É isso que alimenta. Agora, o que ele fez pra mim é falta de respeito. Porque do mesmo jeito os São Paulinos não vão gostar se alguém subir no símbolo. Porque é uma coisa sagrada. Já deu confusão com o Diego e com o Simplício, lembra? O símbolo do Palmeiras é sagrado pra comunidade. O símbolo do Corinthians é sagrado pra torcida do Corinthians. O símbolo do São Paulo, idem. Isso pra mim não é provocação. Você vai mexer no símbolo dos outros, isso não é provocação, é falta de respeito. Agora, vamos entender como provocação, porque ele recebeu o cartão amarelo, né? Pelo gesto de silêncio. Gesto de silêncio não dá pra receber cartão amarelo. Tudo bem que essa é a orientação. Mas é uma provocação natural, como o Bruno Henrique fez lá o chororô pra torcida do Botafogo, depois o menino do Botafogo fez lá o cheirinho pra torcida. Pô, isso daí é do jogo. Mas o amarelo não foi pelo chute na bandeira? Não, pra mim o amarelo foi pelo gesto de silêncio, não foi? Eu não sei. Eu tinha entendido que era pelo chute na bandeira. Eu entendi que foi pelo silêncio, mas enfim. Mas eu entendo isso como falta de respeito. Agora, nada justifique a gente... os caras saírem na mão por conta disso, né? O Gandula foi lá provocar os jogadores do São Paulo depois. E por isso todo mundo vai sair na mão? Não dá, né? Eu tô lendo a súmula aqui, ó. Foi pelo chute. Luciano da Rocha Neves, São Paulo, por chutar a bandeira de escanteio na comemoração de um gol. Então tá aí a justificativa, ainda não está digitalizada, foi escrita a próprio punho, a súmula do árbitro Klaus depois do jogo de ontem. Tem tudo aqui, o que aconteceu com o João Martins, ele põe aqui todos os cartões, que um tênis foi arremessado no campo, que o Luciano tá pancada no segundo cartão, por isso foi pra rua, os técnicos que não ficam na área técnica... Enfim, tá tudo aí na súmula do árbitro depois do jogo de ontem. A arbitragem mexeu no resultado do jogo, se justifica o descontentamento do... Aliás, o Abel Ferreira abandonou o campo ontem durante a bola rolando. Tamanha insatisfação. Depois voltou, né? Depois de um tempo lá ele volta. Foi no lance do gol impedido, não foi? Foi. Ele sai falando vergonha, 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 vocês são uma vergonha. Esse aí que e abandona o campo. Que o Allianz foi a loucura também, por conta dessa anulação. E aí ele saiu e depois ele voltou. E já tinha sido expulso o João Martins, né? Também durante o jogo. Não, eu só acho o seguinte. As pessoas ficam tentando encontrar justificativas, né, diversas, tentam invalidar qualquer que seja a justificativa para tudo aquilo que acontece dentro de campo. E eu vou insistir numa narrativa chata, né, mas que a gente precisa, porque esse é o nosso papel. Se a gente não falar aqui, ninguém nunca vai falar. O problema central do futebol brasileiro está na arbitragem. O problema
central do futebol brasileiro é esse. Porque é a maior autoridade em campo. E essa autoridade ninguém respeita. E ninguém respeita porque o árbitro não sabe se impor. O árbitro faz o jogo que é conveniente para ele. Mas não saiu briga por causa dele ontem? Saiu sim. Saiu sim. Porque o jogo inteiro foi moldado por um árbitro que ficou alimentando o antijogo. 100% do tempo alimentando o antijogo. E isso enerva todo mundo que está em campo. Isso deixa todo mundo mal. Todo mundo. Ontem, muito bem. Ontem as pessoas vão falar do lance que poderia ter dado o segundo gol ao Palmeiras. Eu vi também alguns São Paulinos reclamando da expulsão do Luciano. Não, isso aí não tem lógica, né? Mas tem gente reclamando de tudo. Tem gente reclamando de tudo. Beleza. Olhem para o todo. Não fiquem se apegando a determinados lances, a determinadas situações de jogo que podem ajudar um, prejudicar o outro, porque eu sei que isso é mais... Caça-clique. Caça-clique, é mais tentador falar que tal time está sendo roubado, tal lance está sendo feito para prejudicar tal time. É mais tentador. Esse discurso, ele inflama mais rápido, né, as massas. E os clubes também acreditam nisso, evidentemente, porque eles estão lá em campo e eles sempre se acham os prejudicados. Eles sempre acham que são eles os roubados, né? Mas a arbitragem do Rafael Claus ontem, do senhor Rafael Claus, tido por muitos como o melhor árbitro do Brasil, um exemplo de árbitro que nós temos, árbitro da final da última Copa América, Argentina e Colômbia, árbitro brasileiro na Copa do Mundo. Para mim, é um exemplo claro de como a arbitragem brasileira é uma merda. Para mim é um exemplo claro, com tudo que ele faz, cara. Desde o início do jogo, todas as atitudes dele reforçadas pelo VAR, comandado pelo Rodolfo Toschi Marques. Pô, mas se em todo jogo que tiver lance assim, a gente sair no braço no final, nós estamos mortos. Mas vamos pro ambiente. Vamos entender o que aconteceu. Vamos aos fatos que ocorreram no jogo. Palmeiras e São Paulo. Como que começa o jogo? Com o Palmeiras pressionando, evidente, o Palmeiras está com o time titular. 25 segundos para bater um tiro de meta. Isso é Primeiro verdade. tiro de meta do Rafael. Isso teve. Com 1 minuto de jogo. Isso o São Paulo encebou mesmo. Então, o São Paulo segurando o empate. E isso aconteceu ontem. Mas é do jogo isso. Deixa eu só terminar. Isso aconteceu ontem porque era o Palmeiras como mandante com os titulares, o São Paulo como visitante com os reservas. Poderia ter acontecido o contrário se fosse o jogo no Morumbi, mas eu não tô aqui justificando, dizendo que é para um time ou para outro. Eu quero que vocês prestem atenção no árbitro, no comportamento do árbitro, como ele alimenta esse clima. Então, o objetivo do São Paulo ontem, como já foi do Palmeiras outras vezes, era praticar o antijogo. O que o Claus faz? Nada. Ele permite o antijogo. Ele permite que o São Paulo enrole para bater cada tiro de meta, que o tempo passe. Ele permite, né? Faz de conta lá que ele dá uma bronca. Isso é o que é pior. Às vezes ele para o jogo. Mas, Galvão, sabe te falar uma coisa? Eu acho que isso tem a ver com a parte física dos árbitros, cara. Eles usam esse tempo pra respirar, pra Você descansar. falou isso, você foi o primeiro a falar isso. Ele não aguenta mais é gordo e forte, mas o é outro que verdade. magro. Aí, eu não acho. É verdade. Eu não acho. Eu entendo, você foi o primeiro a falar isso aqui. Eu acho bom argumento, mas eu não acho. Para mim, isso é orientação da comissão de arbitragem. Porque é uma coisa que acontece muitas vezes no Brasil. Parece ser uma coisa em que eles são orientados para não deixar o jogo acontecer. Eu já penso diferente, mas enfim. E tinha hora, no primeiro tempo, que o Claus ele parava o jogo pra dar uma bronca, pra aparecer na câmera, ele fazendo, não vou te dar cartão agora, mas na próxima eu te dou, hein? O Bobadilha não tomou cartão inacreditavelmente, matou 3 contra-ataques no primeiro tempo. E nisso come tempo. Beleza. Assim foi o primeiro tempo, que acabou 0-0. Vamos pro segundo tempo. Eu só tô aqui me atendo aos fatos, ao que aconteceu. Vamos pro segundo tempo. O Palmeiras faz um gol, o gol é anulado. Um escândalo, né? O erro do Bandeira. O cara tá 1 metro de posição legal. Mas ainda consertaram. Levantou sem nenhuma convicção. Ele olhou assim, aí ele, o que eu vou fazer? Bom, beleza. Vou levantar. O Bandeira deu, o erro do Bandeira, erro humano. Um erro grosseiro, mas um erro humano.
1 metro, o cara tá em posição legal, a bandeira deu impedimento. Vamos para o VAR. Cara, eles perderam 3 minutos. Eu fiz questão de olhar no tempo do jogo depois, para ver certinho o que aconteceu. Eles perderam 3 minutos. 1, 2, 3 minutos. Como, cara? Se no primeiro replay todo mundo viu. E a torcida cantando, gritando gol que já. o cara tá 1 metro na posição legal. E eles ficaram traçando linha. Depois que todo mundo viu repetidas vezes, que eles traçaram a linha 500 vezes, ele ainda fez questão de dizer, meu microfone tá funcionando? Peraí, meu microfone tá funcionando? Opa! Ah, tá, após, Alô, não sei o quê. som. Não, mas isso é do protocolo, falar no serviço de som. Um tempo absolutamente perdido à toa, que naquele momento, repito, prejudicou o São Paulo, porque quem estava perdendo o jogo era o São Paulo. Muito bem, isso já foram 3 minutos. Aí acontece o lance triste, né, do Patrick. Um lance em que, evidentemente, o tempo ficou paralisado para o atendimento necessário e que foi devidamente feito com urgência. A ambulância entrou no tempo bom. Lá no Os médicos das duas equipes foram atender o também jogador. trabalharam, ajudaram. Esse lance é a única coisa que eu não entendi até agora, porque não foi mostrado o replay, até agora. A TV não mostrou mesmo na hora, nós até falamos isso na hora. Porque o choque foi feio, o rapaz fica com o olho... Eu não sei como é que chama quando o olho fica Eu não branco. sei o que o Estevão fez, por exemplo. Eu não sei. Ele vai dar o corpo. Ele na dá verdade, o corpo de gato, mas é sem querer, né? mas na verdade ali foi uma dividida. Ele vai procurar o cara pra dar o corpo, ele não fez nada de propósito pra arrebentar o rapaz. Tudo bem. Mas não mostraram o replay. Esse lance ficou mais 5 minutos paralisados, porque tinha essa necessidade do atendimento do Patrick. Isso aí não tem discussão. Mas soma, tá? Já são 8 minutos de tempo parado. Tempo jogado fora do jogo. 8 minutos. Aí acontece o empate do São Paulo, com a provocação do Luciano. Ele toma o cartão amarelo, que é normal, do jogo. E acontece o segundo gol do Palmeiras. Olha só. No segundo gol do Palmeiras, que aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo, comemorou, ficou, vem todo mundo pro meio do campo, aí vai ver o VAR. Aí ele foi lá ver o VAR, as linhas não foram traçadas, já apareceu para todo mundo ali, impedimento, ninguém viu. As linhas que traçaram 500 vezes no primeiro gol, ninguém viu, só traçaram uma linha rápida e disseram impedimento. Impedimento, ponto, acabou. E o Rafael Claus ficou lá tentando ver se estava ou não estava atrapalhando o goleiro. Beleza. Chegamos depois a conclusão que ele tinha entendido que o atacante do Palmeiras tinha atrapalhado o goleiro. Ele certo? faz até o gesto, explicando pra alguém do Palmeiras que reclamava. Ele até se curva assim, ó. Tá bom, então... perfeito. Depois que ele olhou e chegou à conclusão que o Flaco Lopes tinha atrapalhado o goleiro, ele foi olhar a falta também. Mas por que ele foi olhar a falta? O que tinha a ver a falta? Ele já tinha marcado o impedimento. Ele perdeu mais um tempo no VAR olhando a falta. Respirando. A falta foi antes do impedimento. Dava pra escolher aí, na minha opinião, tá? Porque foi falta e o Flaco Lopes atrapalha. Opinião, cada um tem a sua. Qual é a sua nesse lance? Pra mim, são, os dois lances são interpretativos. Pra mim, não foi falta e pra mim, estava impedido. Tá. Eu já penso diferente Você, da maioria. Drago. Eu daria o impedimento e não daria a falta. Tá, você, Lelê. Mais pra falta do que pra impedimento. Impedimento 0. Presta atenção no procedimento do Klaus. Ele deu o impedimento e depois que ele chegou à conclusão, já que era impedimento, ele quis olhar a falta, ele perdeu mais tempo. Mas devem ter falado pra ele isso, mas pra quê? Pra quê, meu Deus do céu? Pra quê? Ele perdeu mais tempo no VAR. Tudo bem, mas o acréscimo foi olímpico. Não foi. Calma. 10 minutos. Você vai chegar. 11 minutos, aí foram. Depois ele aumentou mais um. Isso aí já foram 14 minutos. Não. O acréscimo foi olímpico. Você vai chegar lá, calma. Vou chegar lá, né? Esse jogo voltou. O gol foi aos 30. Esse jogo voltou aos 35 minutos do segundo tempo. O jogo teve, no total, de paralisação, só paralisação, com os dois lances do VAR e com a ambulância entrando com o Patrick. 13 minutos parados. O jogo ficou parado 13 minutos.